Quem pode deprimir? Qualquer pessoa. Ninguém está imune à depressão. Como qualquer doença, né? Qualquer pessoa pode desenvolver uma doença. E por conta disso, então, existem coisas na nossa vida que nós podemos fazer para prevenir, para nos blindar. E aqui nós estamos falando de saúde emocional, saúde do sono, saúde alimentar, né? A boa alimentação e a maneira da gente lidar com o estresse no dia a dia da nossa vida. A gente tem que ir aprendendo isso, né? Porque estresse a gente vai ter, não adianta, né? E às vezes a gente precisa ir conhecendo nosso corpo, os nossos pensamentos, os nossos gatilhos. O que é o gatilho? É aquilo, né? O nosso meio que o nosso sabotador, né? Aquilo que às vezes a pessoa tem que ela está ali controladinha, mas de repente aquele gatilho, aquele acontecimento, aquele fato, de repente desencadeia todo um processo ali na vida da pessoa. E esse processo do autoconhecimento é uma coisa importante e que não é fácil. Sobretudo nesse mundo assim tão agitado que as pessoas não têm tempo mais de refletir, de silenciar, de se voltar para si, de prestar atenção em si. As pessoas não prestam mais atenção em si. Não se conhecem mais. Veja, eu estou com 50 anos nas costas e parece que agora que a vida está me dando assim, esse processo de conhecer os meus gatilhos, conhecer as minhas... o que provoca mais ansiedade, o que provoca mais preocupação. Porque às vezes a gente acha, não, eu tenho um temperamento assim, assim, assado, né? Então isso não vai me atingir. Lei do engano. Né? Muitas vezes, assim, por exemplo, eu começo a me perceber os sintomas, por exemplo, quando o nível de cortisol sobe muito, né? E como isso é importante a gente perceber isso no nosso corpo. Porque quando sobe o cortisol te dá aquela tensão, e no meu caso, por exemplo, a tensão ela ataca toda aqui. É aqui, na cervical, nos ombros. Mas é algo assim muito sutil, né? E às vezes não é uma coisa assim que você está numa briga. Para algumas pessoas pode ser, né? Que você tem aquela explosão de cortisol e que isso é prejudicial para o organismo, né? Aí vai te dar toda aquela tensão muscular, vai desequilibrar, né? seus hormônios. Então eu começo a perceber que às vezes é o quê? Numa situação de desconforto. Pode ser quando eu estou atendendo alguém. Eu não estou falando nada. Mas tudo aquilo que a pessoa está falando, está despejando, parece que aquilo dentro da gente, a gente tem que se segurar. E esse se controlar, se segurar, dá aquela pico de cortisol. E aí depois, né, você atende a pessoa, normalmente ela nem percebe nada, mas depois daquilo eu percebo o quê? Eu me mexo aqui, meu Deus, parece que travou tudo. Parece que é um peso nas costas, não é? Veja, isso a gente tem que começar a ir percebendo em nós. Autoconhecimento. Mas sem você prestar atenção, e para prestar atenção você tem que se ouvir, silenciar, se sentir. E as pessoas hoje não fazem mais isso. Porque é muito barulho, é muita correria, muita agitação. E se há um momento de uma oportunidade de silêncio, você já tem que ligar um rádio, você já tem que ligar uma televisão, você já tem que ligar uma coisa que faz barulho porque você não suporta lidar consigo mesmo. Prestar atenção em si. Refletir, meditar. Quantas pessoas precisam meditar mais? Refletir. Por que eu estou assim? O que aconteceu hoje na minha vida?
Por que essa experiência hoje com essa pessoa não foi legal? E aí então você vai descobrindo, né? Seus pontos fracos, seus gatilhos. O que me desencadeou uma vontade louca de comer hoje? É uma ansiedade, mas o que provocou isso? Você tem que começar a ir descobrindo. E aí então, esse autoconhecimento vai nos ajudando a gente se blindar um pouco mais. A depressão nas diversas fases da vida, da idade. Criança pode deprimir? Pode. A criança pode deprimir. Só que a criança deprimida, ela não vai falar, eu tô triste. A criança deprimida não vai falar, ai, como eu tô angustiado hoje. Não. A depressão na criança, você vai perceber quando ela muda de comportamento. Às vezes ela tem um comportamento, uma rotina, um jeito, e ela muda. De repente ela fica diferente, fica mais apática e não quer fazer coisas que ela sempre gostou de fazer. Então, atento a esses sinais, às vezes nos filhos, nas crianças, que uma mudança muito repentina de humor, e aquilo, claro, a criança pode mudar de humor, é normal, é da vida, mas se aquilo permanece por uma semana, 2 semanas, então é a luz amarela que se acende, a gente tem que tentar ver o que está acontecendo. Há um problema na escola, a professora percebeu alguma coisa. Já na adolescência, né, é diferente a depressão. A depressão do adolescente, ele fica agressivo. Sabe aquela rebeldia, né, do adolescente? Mas isso fica exacerbado e passa por uma agressividade, como uma fera acuada, né, que ataca para se defender. Então está muito ligada a uma violência, uma autoviolência. E o adolescente na depressão, ele vai muitas vezes provocar uma violência nele mesmo. E por incrível que pareça, nessa autoviolência ele alivia a sua dor, ele alivia a sua angústia, a sua dor na alma interior. Por isso, esses casos de automutilação, o adolescente que fica se cortando, fica se machucando. Porque é justamente isso. Ele desenvolve-se uma agressividade que é fora do seu normal, vamos dizer assim. Então, para a gente, né, perceber a depressão quando estamos lidando com um adolescente, a gente tem que estar atento a esses sinais. A depressão do adulto já é aquela depressão do isolamento, aquela depressão mais clássica, vamos dizer assim. A pessoa ficar isolada, muitas vezes não quer sair do quarto, desânimo, as coisas que ela sempre gostou, perde o gosto de fazer aquelas coisas. Então o isolamento é a característica principal. E a depressão do idoso é um isolamento, mas é um isolamento de quem, tipo assim, se entregou. Viver, não viver, para mim não faz diferença. É como uma vela que vai se apagando. Vai apagando aquela luz, aquele brilho nos olhos. A depressão no idoso é assim, né? Por exemplo, uma pessoa idosa que perde um filho, uma filha. E aí desenvolve uma depressão que às vezes meses depois esse idoso morre. Morre porque a partir daquela perca, daquela dor, daquele luto, daquela depressão, a pessoa se entrega. Eu não quero mais viver. Essa dor é muito grande. Eu perdi a ilusão com esse mundo. É essa depressão mais típica das pessoas idosas. Então veja que coisa interessante, né? Quando a gente fala de depressão, não é uma coisa só. Às vezes características, e cada ser humano é cada ser humano. Né? Às vezes ela vai se manifestar
de um jeito numa pessoa e de outro jeito em outra. Mas assim, como o padre disse, né, a boa notícia: tem tratamento, tem cura, tem solução para a depressão. Não vamos pensar que a depressão é frescura. Não adianta você, às vezes, uma pessoa que está com depressão, um familiar, você chegar para ela, reage, você tem que se levantar, você fala, não, mas é como você chegar para uma pessoa com câncer, reage, você tem que não ter mais câncer. Não, mas não depende dela. Está acima das forças dela. Então, o jeito da gente até lidar com as pessoas com depressão, às vezes, em vez de ajudar, a gente está deixando a pessoa pior ainda. Não, você tem que dizer, olha, eu estou contigo, né? Vai passar, você tem que ser forte, mas eu estou com você. Você pode contar comigo, mas eu entendo a sua dor, eu entendo o teu sofrimento. É dessa maneira que a pessoa tem que sentir, né, que o outro sabe que ela não tem forças e que aquilo muitas vezes não está no alcance dela. Mas aí ela precisa se abrir ao acompanhamento, ao tratamento. E por último, né, nossa reflexão hoje, a diferença de tristeza e depressão. Porque a tristeza é da vida. Um dia a gente pode estar triste, outro dia mais alegre. Aconteceu uma coisa boa, aconteceu uma coisa ruim, a gente fica triste. E tristeza não é sinônimo de depressão. A depressão é uma tristeza profunda, que dura por mais de 2 semanas, pelo menos, e sem um motivo, geralmente assim, sem um motivo aparente. Ou mesmo que tenha um motivo, mas aquilo se arrasta, ela paralisa a pessoa. Porque a tristeza do dia a dia, ela pode ser benéfica. Como assim, padre? Sim. Porque a tristeza pode nos ajudar aquilo que o padre estava falando agora há pouco, a uma meditação, uma reflexão. Mas por que eu estou assim? Às vezes você vê alguma coisa, o sofrimento de alguém que te causa tristeza, e aí aquela sua tristeza se transforma em reflexão. Poxa vida, como que eu posso ajudar essa pessoa? Fiquei triste agora por ela. Ou então, meu Deus, às vezes a gente reclama tanto, mas aquela pessoa está sofrendo tanto, e então isso me ajuda a ter forças para lidar com os meus próprios sofrimentos. Então é uma tristeza positiva que nos amadurece, que nos ajuda a enxergar certas coisas na vida, que às vezes a gente não faz isso quando está só na euforia, na alegria. A tristeza é bíblica. Quantos salmos que é pura tristeza. Jesus, gente, você acha que Jesus não ficou triste, não? Quantos evangelhos Jesus triste? Jesus que chorou, e às vezes chorou de tristeza, lá no alto, né, da montanha. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. Quantas vezes eu quis te reunir como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas. Jesus chorou de tristeza. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Diante da cegueira dos fariseus, da cegueira da dureza de coração das pessoas, Jesus ficava triste, doía o coração de Jesus. Então, né, não fique aí, porque nós vivemos numa sociedade que quer maquiar tudo, que a gente não pode ser triste, que a gente não pode ter dias de tristeza na nossa vida. Não é assim que funciona. Não é só, as pessoas querem ostentar às vezes uma felicidade que no fundo é uma utopia. A gente não vai estar feliz o tempo todo. Então a tristeza é do jogo, e muitas vezes ela pode nos ajudar quando a gente transforma isso em matéria-prima no nosso processo de amadurecimento humano. Então aprenda a lidar aí também com as suas tristezas e com as suas angústias do dia a dia.
Amém?